Quem achou que o episódio anterior do Loki não tinha acontecido muita coisa deve ter ficado bem feliz com o episódio dessa semana, né? Mas no meio de tanta correria e reviravolta, como a gente fica em termos de reflexão? É sobre isso que eu vou comentar depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da série do Loki. Quem é marinheiro de primeira viagem aqui nesses vídeos, eu preciso deixar claro que eles não são resenhas, tá? O que eu faço aqui é pegar os temas que eu identifico em cada episódio e comento um pouco a respeito, sem me preocupar muito em falar sobre o plot momento a momento, sem ficar catando easter eggs e sem querer ficar fazendo teorias, tá? E por aí vai. Mas, considerando tudo que acontece nesse episódio e coisas que eu vou precisar comentar para analisar ele, eu sou obrigado a mencionar que eu vou falar de spoilers, tá? Então, esteja avisado. Mas antes de seguir, se você está aqui no meu canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve aí para saber quando eu sempre posto novos vídeos. Além de análises como essas do Loki que eu estou fazendo episódio a episódio, eu também faço vídeos sobre curiosidades relacionadas a quadrinhos, super-heróis, filmes, etc. E vídeos sobre produção de quadrinhos para quem quer aprender a produzir HQs. Esse episódio de Loki foi uma virada não só em termos de plot, mas também em termos de tema. Não que a série tenha esquecido dos temas que ela trabalhou desde os primeiros episódios, né, como noções de identidade, de liberdade, controle, etc. Mas ela adiciona ao caldo dois elementos bem interessantes que são complementares de uma certa maneira, embora opostos, que é verdade e mentira. Acho que todo mundo conhece a frase bíblica, né, dita por Jesus, que é mais ou menos assim, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que a interpretação cristã dessa frase associa a verdade a Deus, né? Encontrar a verdade é o equivalente a encontrar Deus, encontrar a religião, encontrar especificamente o cristianismo e a palavra de Cristo. Mas eu gostaria de propor uma interpretação mais laica, digamos assim. A ideia de verdade como libertação, ela é muito interessante porque contrasta com outro ditado que é bastante popular e bastante repetido por aí, né? Que é a ideia de que ignorância é uma bênção. Mas qual dessas duas ideias realmente é a que faz mais sentido? De uma certa maneira, o episódio do Loki trabalha para tentar responder essa questão e eu acredito que até chega a uma certa resposta, digamos assim. O episódio ele lida com as consequências, né, da descoberta do episódio anterior de que todos os funcionários da AVT são variantes. Ou seja, diferente do que eles mesmos acreditam, né, que eles acham que são seres criados pelos Guardiões do Tempo para guardar a linha do tempo sagrada e tal, e que existem desde que existem a AVT, eles na verdade são pessoas comuns, de linhas temporais variadas, que tiveram suas memórias apagadas e ganharam outra identidade. Mais do que isso, a cena pós-crédito do episódio, a única cena pós-crédito da série até aqui, né, a primeira, na verdade, né, não sei se vai ter outras ou não, mas é a primeira vez que a gente tem uma cena pós-crédito, e essa cena pós-crédito insinua que a eliminação das variantes pela AVT é tudo teatro, né? Na verdade nada é eliminado, é apenas jogado para algum outro lugar para ficar escondido de alguma maneira. E tudo isso se alinha de uma forma ótima com a própria noção da AVT como ela foi mostrada na série, né? A organização se diz ser a guardiã de uma linha do tempo sagrada que supostamente seria a correta e que qualquer coisa que fuja dessa linha não só está errado, como tem que ser completamente eliminado. Desde o começo essa noção era de torcer o nariz, né? Especialmente considerando que as variantes, elas não, ao que tudo mostra, elas não fizeram nada eticamente errado, pelo menos não para se tornarem variantes. Elas simplesmente escolheram um outro caminho que não aquele determinado
pelas pessoas que querem decidir sobre o destino de outros. Sou um pouco familiar. Instituições como agentes de controle, né, que tentam controlar indivíduos ou grupos de indivíduos, não é nem de longe uma noção nova. E também não é uma noção só da ficção, a gente sabe muito bem disso, né? A gente tem exemplos na religião, a gente tem exemplos na política, a gente tem exemplos na imprensa e até mesmo em instituições que, em geral, a gente considera mais benéficas, como a noção de família. Mas, frequentemente, essas instituições usam as mesmas táticas para garantir o controle, né? E uma delas é suprimir a verdade. E a supressão da verdade não vem sozinha, porque ao ocultar a verdade, né, fica um vácuo que a instituição precisa preencher para evitar questionamentos, para evitar perguntas perigosas, né? E a maneira de preencher esse vácuo é, claro, substituindo por uma verdade alternativa, ou seja, né, em outras palavras, substituir por uma mentira. Nessa nossa era de pós-verdade, né, como a gente ouve falar por aí, a era das fake news, dos algoritmos e do descrédito em relação a fatos e evidências, mostra muito bem qual é o caminho da ignorância. E não tem nada de bênção aí, né? Por isso o descrédito com relação à verdade vem principalmente de um profundo desengano com relação às instituições que a gente acreditava que nos ajudariam em alguma coisa, né? As pessoas hoje são desenganadas com relação a governo, com relação à religião, com relação à própria noção de família, à comunidade científica e entre outros. Mas esse desengano, ironicamente, ao invés de empoderar os indivíduos a buscarem a verdade, só deu mais força para aquelas instituições que de fato se aproveitam das suas posições para exercer controle sobre grupos. A imprensa continua manipulando o discurso, todos os discursos baseados no que é conveniente para ela. O governo continua trocando as vidas da população por dinheiro. Tudo isso enquanto cada um de nós bate no peito para dizer que é consciente, que sabe a verdade, que é culto, que é bem informado. Essa também era a visão de personagens como Mobius e a Agente C15. Eles acreditavam que conheciam a verdade pelo fato de acreditarem que tudo o que conheciam era tudo o que podia ser conhecido sobre a realidade. E esse é um dos primeiros erros que a gente conhece. Achar que a verdade está apenas dentro dos limites do nosso conhecimento. Na maioria das vezes a gente nem para pensar que nosso conhecimento tem um limite. A gente vive a vida como se o que a gente sabe é tudo que se tem para saber, ou pelo menos tudo o que a gente precisa saber. E eu sei o que você deve estar pensando. Você está errado com relação a mim. Eu estou sempre buscando conhecimento. Eu gosto de aprender coisas novas. Será mesmo? Será que o que você segue aprendendo são coisas realmente novas que expandem seus horizontes de consciência sobre o que você conhece, ou na verdade são apenas coisas novas dentro dos limites do seu próprio conhecimento? Aliás, como se quer saber distinguir isso? E esse foi exatamente o problema para o Mobius e para C15. Mas é totalmente compreensível que eles não fossem capazes de enxergar além. Afinal, todo o conhecimento que eles têm sobre a realidade é mentira. Toda a vida deles, a própria identidade desses personagens é uma mentira. E aí a gente vê que a ignorância só é uma bênção para quem pode usar essa ignorância como arma. Esse é um problema que todos nós encontramos em qualquer tempo, qualquer época, em qualquer cultura. Há vários filósofos já falaram sobre isso, sobre como toda a nossa experiência ela é revelada através de filtros, né? A verdade, qualquer que seja ela nunca chega até a gente crua, digamos assim. Ela sempre passa por um ou mais provavelmente mais filtros, né? A nossa religião, por exemplo, muda a forma como a gente vê a verdade. Nossa ideologia política também. Nossos valores e até mesmo a nossa própria experiência prévia geram um filtro que não nos deixa ver a verdade na sua forma pura, o que quer que isso signifique. É por isso que existem otimistas e pessimistas, realistas e idealistas. São todos filtros. Cada pessoa que se colocar o que estiver no caso, né? Porque na maioria das vezes não é realmente uma escolha.
que estiver dentro de uma dessas características vai ver a verdade dentro do filtro dessa característica. O filtro dos funcionários da AVT é a própria AVT, uma instituição construída completamente ao redor de uma mentira. A ideia de que existem seres divinos que guardam tempo e espaço e que só deve existir uma única linha do tempo, que esse é o jeito correto da realidade de ser. Não é muito diferente de ideias religiosas que querem forçar que só existe um Deus ou uma religião correta, ou de ideologias políticas que descartam completamente qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer ideia que não seja parte da sua própria ideologia. O objetivo é o mesmo. É criar uma verdade artificial que pode ser controlada e monitorada por quem quer que seja que se beneficie desse controle. Porque a verdade verdadeira não pode ser controlada. Esse é o problema. A chuva cai, quer você acredite nela ou não. Pessoas se apaixonam por pessoas do mesmo sexo e são felizes, quer você goste disso ou não. A realidade é o que é. A verdade não pode ser controlada por ninguém. E é isso que torna a verdade tão perigosa. Ironicamente, a série tem como protagonista um personagem que fez fama, que passou a vida, né, como o deus da trapaça, ou em outras palavras, da mentira. E essa aparente contradição é claro, proposital. Fica muito claro lá no primeiro episódio que Loki decidiu viver a vida através de mentiras porque é assim que ele consegue controlar a narrativa da sua vida. É assim que ele controla como as pessoas o veem. A estratégia que ele sempre usou para moldar a percepção das pessoas a respeito dele é a mesma estratégia que a AVT usa para moldar a percepção dos funcionários sobre a instituição. Sobre a instituição e sobre a realidade, né? Não é à toa que é um Loki, ou melhor, uma Loki que desvenda tudo isso. Porque só um mentiroso é capaz de identificar outro mentiroso. E justo o Loki, que sempre usou a mentira como arma, faz uma descoberta poderosa. Que num lugar, num mundo, numa realidade onde tudo é mentira, a maior trapaça, a maior disruptura é falar a verdade. E nesse caso, a verdade de fato liberta o Loki. Ambos os Loki. Ao descobrirem que os Guardiões do Tempo também são uma mentira, o Loki acaba, né, por causa de toda a treta ali, sendo apagado da existência. Ou pelo menos é o que se parece. Porque na cena pós-créditos a gente descobre que a coisa não é tão simples assim. Que a verdade não pode ser simplesmente destruída. Ela pode ser remixada, ela pode ser confundida, ela pode ser escondida, mas nunca destruída. E é a verdade que provavelmente vai libertar Loki e talvez até todo o universo cinematográfico da Marvel nos últimos 2 episódios da série que ainda faltam. Bom, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vocês estão gostando da série? Eu gostei bastante desse episódio, tô gostando bastante da série até aqui. Tô bem curioso para saber como que as coisas vão se desenrolar e que outros temas eles vão trabalhar. E principalmente como eles vão reunir, organizar e fazer todos esses temas de identidade, controle, liberdade e verdade convergirem numa coisa só. Tem algumas ideias a respeito de como talvez eles vão fazer isso, mas isso a gente vai ter que ver quando chegar os próximos episódios. Até a próxima! O filtro dos funcionários da AVT é a própria AVT, uma instituição construída.